Olá pessoal, boa noite, meu nome é Johan Strerat. Bem-vindos mais uma vez a uma live aqui do Brain Speech. Vou esperar só uns minutinhos para a gente começar, só para deixar as pessoas entrarem no live. Hoje vamos ter um tema bem bacana também, que eu espero que vocês gostem bastante. E esse tema tem a ver com como que o cérebro ele se estimula quando a gente muda um comportamento, tá? O que acontece lá no cérebro? Então a gente vai falar um pouquinho hoje de vários aspectos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista inclusive neurocientífico, né? Mas principalmente compartilhar com vocês algumas questões relacionadas com o nosso dia a dia, com a vida, né? Então eu espero que essas informações sejam úteis para você, beleza? Vamos dar mais um minutinho, só para as pessoas estarem em sintonia com a gente. Para o pessoal que está em Instagram, tudo bem? Boa noite. Estamos gravando ao vivo, né? Eu estou gravando também no meu canal do YouTube, né? Então o vídeo ele vai ficar gravado no canal depois de que terminar esta sessão, tá? Então deixa eu só colocar aqui a câmera mais focada, com isso assim a gente consiga enxergar bem. Bom, muito bem, gente. Então, o pessoal que vai entrando, eu vou cumprimentando, né? E, bom, eu espero que tenhamos uma ótima sessão, beleza? Então, vamos lá, gente. Antes do que nada, bom, muito obrigado. Novamente, boa noite para vocês. O tema de hoje é entenda como se o cérebro ele é estimulado quando a gente ressignifica o comportamento e as emoções, tá? Eu acho esse tema muito relevante nos dias de hoje. Nós estamos passando por vários momentos de mudança, por vários momentos de climas fortes, né? De tensões e de emoções fortes. Uma delas todo mundo sabe, estamos prestes a entrar no período de eleições. A semana que vem são eleições. E a gente fica pensando muito nessa questão de como é que as pessoas agem perante as situações de escolha de um novo candidato, né? Mas a gente vê que existe muita euforia e ao mesmo tempo também existe muita indignação, muita decepção. Que está deixando a muitas das pessoas em níveis de ansiedade muito altos, tá? Então eu acho muito pertinente nós falarmos de como que o comportamento ele afeta, como que ele impacta uma porção tão importante como é o nosso cérebro, né? Então eu vou falar, e na verdade eu dividi a nossa aula de hoje em 5 tópicos específicos para vocês terem uma melhor ideia, não? A gente vai falar um pouco da parte, vamos dizer assim, científica, em termos de o que acontece, como é que o cérebro aprende, né? Então essa é uma questão muito importante, porque assim, não adianta a gente querer falar sobre como mudar um comportamento se a gente não entende o que está acontecendo lá. Então é muito importante pelo menos ter uma ideia geral de o que se acontece no cérebro, qual é que é o processo que se antepõe quando a gente está em um processo cognitivo, num processo de aprendizado. E aqui não estamos falando somente de as crianças quando elas estão aprendendo. Estamos falando também da idade da adolescência e, obviamente, da idade adulta, né? Então, uma questão é precisamente isso. Como é que o cérebro também ele associa aquilo que ele já conhece, porque tem registrado nas memórias de longo prazo, versus aquilo que ainda está por aprender, né? E eu coloquei um tópico que eu acredito que é muito importante, precisamente para a gente poder mudar o nosso comportamento, e lidar com as nossas emoções. A gente precisa se autoconhecer.
Então, é muito importante falar sobre a importância do autoconhecimento e uma questão que, olha, tem me chamado muito a atenção nos últimos dias, é a questão da frustração. A frustração, ela faz parte desse autoconhecimento, até porque ela vai gerar toda uma série de mudança de paradigmas, tá? Que podem ser para bem ou para mal, mas de que vai gerar alguma coisa e vai mexer com as nossas redes neuronais, com certeza vai acontecer. Então, essa é uma outra coisa também que eu gostaria de estar falando um pouquinho nessa sessão, né? E um último tema é precisamente o que muda no cérebro quando eu mudo um comportamento determinado, né? Então, a primeira questão que nós precisamos tomar em consideração é o processo cognitivo. Então, o cérebro, o que acontece? A gente pode definir o processo de aprendizado como uma série de vários processos, né? Então, nesses processos, a gente está fazendo referência a que cada experiência de vida nós aprendemos por onde? Por nossos 5 sentidos. Jux Paiva entrou, muito boa noite, tudo bem, Jux? Que legal, vou assinar aqui para você, que bom que você está aqui. E, bom, eu vou continuar com o tema. Então, para a gente entender a questão de como que o cérebro aprende, né? Nós precisamos entender que tudo que o cérebro capta, ele capta pelos nossos 5 sentidos, né? Então, esses 5 sentidos, eles, a partir do momento em que a gente cria uma certa experiência, né? Essa experiência, ela vai gerar o que se chamaria um estímulo sensorial. Então, os estímulos sensoriais, eles podem vir por conta de nossa visão, aquilo que nos ouvimos, aquilo que nos escutamos, ou às vezes o que cheiramos, né? Inclusive, o toque é muito importante. Então, ao se gerar esse estímulo sensorial, nosso cérebro vai gerar o que nós conhecemos muito simplesmente como uma sensação ou uma percepção. Essas percepções são o que geram, no processo de aprendizado, toda uma organização dinâmica de conexões neurais, ou seja, de um monte de fios que estão dentro do nosso cérebro agindo em termos de quê? De pensamento, de aprendizado, está gerando memórias de longo, de curto prazo, né? E ao mesmo tempo está fazendo com que a experiência ela fique registrada no cérebro, mas em uma futura oportunidade essa experiência ela vai gerar uma lembrança que vai gerar um resultado e uma resposta. E tudo isso vai exigir de quê? De uma certa, vamos dizer assim, uma certa organização no córtex cerebral. Agora, uma outra questão que é importante dentro de todo esse processo de aprendizado é que nada se aprende sem usar a nossa linguagem. Então, o cérebro ele tem regiões no cérebro, eu tinha explicado para vocês em algumas dos lives anteriores, né, algumas das regiões que têm a ver com a nossa linguagem. E só para lembrar para vocês, linguagem, aqui não estamos falando somente de linguagem verbal, mas também estamos falando de linguagem não verbal, que é a parte corporal e a parte, inclusive, emocional. Então, toda a experiência, o que eu quero dizer aqui é que toda a experiência, ela vem acompanhada de um estímulo sensorial, mas ao mesmo tempo de uma emoção. E ambas, elas ficam registradas em nosso cérebro, né? Obviamente que a experiência, ela vai precisar de uma execução por parte de nosso organismo, de nosso corpo. Quando a gente está aprendendo, por exemplo, na escola, a gente não somente está lendo um livro ou está escrevendo, a gente está mexendo a mão, está se movimentando. Para quê? Para que a experiência seja uma experiência completa. Então, o cérebro ele capta todas essas
essas sinais, né, dos nossos sentidos pelo sistema sensorial. Porém, a experiência ela pode ser uma experiência placenteira ou pode ser uma experiência às vezes não tão placenteira. Então isso pode gerar uma emoção, bem seja positiva ou negativa, tá? E aqui nós estamos falando do processo de aprendizado em qualquer nível de idade. O cérebro ele tem a capacidade de aprender desde o dia em que nós nascemos até o dia em que morremos, praticamente, tá? Então, muito importante que nós entendamos que o cérebro ele é como se fosse uma esponja, né? Ele está captando sensações que vêm do mundo exterior, percepções de experiências que ao mesmo tempo trazem uma carga de energia emocional muito grande, tá? Uma outra questão que também eu considero que é muito importante quando a gente está falando e antes de entrar nesse contexto de como é que o cérebro muda, ele fica estimulado quando nós mudamos um comportamento, é que a gente precisa entender, e eu gostaria de lembrar para vocês o que tinha também falado anteriormente nos lives passados. O cérebro ele é um órgão, então ele não tem como julgar absolutamente nada, né? O cérebro, inclusive as percepções de tudo aquilo que aprende pelo sistema sensorial, quando nós estamos falando, por exemplo, de cores, de sons, de sabores e de odores, todas essas sensações, elas são criadas mentalmente pelo encéfalo a partir dessa experiência sensorial. Então não é que elas vêm do mundo exterior, elas, como tal, a gente está criando esses processos. Então, o que para mim, o que eu quero dizer com isso? Para mim, o sabor de uma maçã pode ser doce, mas para outra pessoa, talvez não seja tão doce, e por isso que uma pessoa gosta e a outra não gosta da maçã. Então, são percepções que são criadas internamente no cérebro. Então, por exemplo, a textura de alguma coisa que a gente toca, para alguma pessoa pode ser uma textura agradável, para outra não, né? E isso depende de quê? De todo um conjunto de experiências que já estão registradas no cérebro que fazem com que essa determinada experiência de tocar alguma coisa seja agradável ou não, entendeu? Então por isso que eu digo que tudo que é a percepção é uma questão que é interna, é criada mentalmente, né? Agora, isso é importante entender por quê? Porque o nosso cérebro, quando ele capta, ele aprende daquilo que vem de lá fora, quando entra no cérebro, em termos de informação, de dados, vamos dizer assim, e se transforma em imagens. Essas imagens, elas no decorrer do caminho para a sua organização através do tálamo e do hipotálamo, né? Existe uma glândula também muito importante que facilita todo esse processamento de memórias recebidas de nosso sistema sensorial para memórias de curto prazo e converti-las em memórias de longo prazo, que é o hipocampo. É praticamente que é a glândula mais importante dentro do processo de aprendizado. Então, ele vai gerar uma mistura de memórias, que mais para frente eu vou explicar, que é o que se chama memórias subjetivas, que são memórias praticamente ou imagens que se formam internamente por conta de quê? De aquilo que a gente aprendeu anteriormente, mais aquilo que a gente está aprendendo, tá? Então, muitas vezes, essas memórias elas ficam distorcidas, tá? E distorcidas, a gente entende que não necessariamente quer dizer que sejam distorções negativas, né? Podem ser também positivas. Mas o que cria uma memória, o que cria uma lembrança de algo que a gente aprendeu e que tenha uma carga de emoção, ou positiva ou negativa, vai depender muito de como o cérebro, como esse ser humano no seu cérebro registrou essa experiência, dependendo de se lá atrás essa experiência foi prazerosa ou não, tá? Então isso faz com que a gente, inclusive no mundo do desenvolvimento psicológico do ser humano,
a gente... Oi, Aristides, boa noite, tudo bem? Que legal que você está cá, seja bem-vindo. Bom, uma questão, então, quando a gente fala da questão da percepção da memória, o cérebro capta o que está lá fora no mundo exterior, pelos 5 sentidos, isso chama-se de realidade objetiva. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo, inclusive o que vocês estão escutando nesse momento, faz parte de sua memória objetiva. Só que, a partir do momento em que tudo aquilo que vocês estão escutando entra no cérebro, o cérebro ele vai processar através do hipocampo, passar pelo hipotálamo, pelo tálamo, né, para as diferentes regiões do córtex cerebral, para formar memórias de longo prazo. Só que as memórias de longo prazo, como elas se misturam já com memórias que existem no cérebro, é isso que vai formar o que se chama a memória subjetiva. Então, a memória subjetiva, só para que vocês mais ou menos se façam uma ideia, né? A gente estava falando da experiência lá no momento anterior. Essa experiência de aprendizado, ela, vamos dizer assim, se mistura com outras memórias no cérebro. Porque lembrem que o nosso cérebro ele está fazendo o quê? Ele está fazendo conexões neuronais, sinápticas, a uma velocidade absurda. Então, todas essas memórias que estão ativas, elas, vamos dizer assim, estão criando toda uma novela, né, de aquilo que objetivamente foi captado pelo sistema sensorial, né? E, consequentemente, né, se vão a formar novas sinapses, novas conexões, novas imagens, né? Eu às vezes, sabe, eu falo até de brincadeira que se a pessoa ela quiser ver no seu próprio universo, aqui no seu mundo, uma maçã azul, por que não? É o que ela vê dentro dela, a imagem está aí. Agora, que exista na realidade objetiva, não, naturalmente, mas eu posso colocar uma maçã em um pote de tinta azul e virar ela azul, e facilmente eu posso dizer a maçã é azul, né? Então, a nossa mente, ela cria esses processos a partir das experiências, e veja bem, com um conjunto de um monte de coisas que a gente fez, a parte motora, a parte emocional, né? Ou seja, por que eu coloquei azul, por exemplo, na maçã, quando eu decidi pintar a maçã azul? Talvez porque nesse momento o azul está representando para mim paz, tranquilidade, de repente sossego, tá? Então, essas questões, o cérebro ele vai assimilando mais, ele vai assimilando de acordo com aquilo que ele já internamente conhece, né? Só para explicar para vocês um pouquinho sobre essa questão do que a realidade objetiva versus a realidade subjetiva, né? Então, realidade objetiva, ela basicamente se limita àquilo que é captado pelos 5 sentidos no momento em que o ser humano passa por uma experiência. Vocês já vão entender tudo isso que eu estou explicando para poder depois entender a questão emocional, tá? A memória subjetiva, o que ela resulta? Ela resulta daquilo que eu assimilo, certo? Mas lembram que eu falei que quando eu estou assimilando uma memória, essa memória ela está se misturando, vamos dizer assim, com outro grupo de memórias, com outro conjunto de memórias que estão ativas, né? E como o nosso cérebro está fazendo essas conexões sinápticas de um monte de informações que levamos ao longo de nossa vida, né? É que ele vai criando todos esses cenários que dão pé a uma questão muito importante, gente, que é o que se chama de criatividade, né? A criatividade, ela parte do dentro para fora, do interno para o externo, tá? Então, muito importante também entender que o processo criativo, se a gente... Vamos sair um pouco da questão científica, da questão da neurociência. Vamos falar um pouco mais assim da questão já netamente comportamental. Aquilo que eu crio, né? Eu posso criar, sejamos
sinceros, não? Para bem ou para mal, né? E eu fazia questão para vocês, eu mencionei para vocês no começo que uma das questões que a gente está vivendo nesse momento é precisamente essa euforia e esse desnível, vamos dizer assim, de certa forma, um tanto desequilíbrio emocional por conta das eleições. Oi, Vinícius, tudo bem? Como você está? Seja bem-vindo. Então, falando um pouco sobre essa questão das emoções que estão acontecendo nestes dias por conta das eleições, é uma questão que, sabe, chama muito a atenção, porque as pessoas elas estão reagindo de acordo com aquilo que elas têm registrado. A gente traz um histórico de experiências captadas, percebidas, né? Que a gente tem aprendido pelo que tem visto, pelo que tem escutado, né? Não vou entrar na questão política, vamos dizer assim, de quem que está certo, quem que está errado, mas cada ser humano, cada indivíduo, ele tem se feito uma percepção do que está acontecendo em nosso governo e o que está acontecendo com os nossos mandatários por conta precisamente de aquilo que ele tem aprendido e tem guardado como memórias no cérebro, entendeu? Então, uma questão importante aqui já vem a ser o que o indivíduo, com aquilo que ele aprendeu, como é que ele está reagindo, como é que ele está respondendo perante o processo das eleições, como é que ele está reagindo ou ela está reagindo conforme aquilo que ele aprendeu. Já criou todo um parâmetro. Então, o que acontece? Que muitas vezes, esses cenários são cenários que, na cabeça das pessoas, estão gerando um monte de incertidumbres. Então, o que acontece? Que a gente está se guiando por aquilo que ainda a gente tem visto e o que a gente copia dos outros, né? E guardem essa palavra, copiar. Porque vocês vão entender mais para frente por que eu estou falando e principalmente dando o exemplo das eleições. Quando a gente conota a nossa realidade, veja bem, nós vemos e nós percebemos aquilo que nós queremos perceber, certo? E eu falo aquilo que queremos perceber porque a gente enxerga de uma forma. Mas como que no cérebro isso fica processado é outra coisa. Porque lembre, a percepção está sendo captada e ela está sendo consumada por um monte de outras informações que já existem faz muito tempo, né? Então isso dá pé para quê? Para que a imagem ou a experiência que a gente aprendeu, ela seja processada e seja magnificada. Então, lembra que falei da questão da criatividade. O processo criativo é precisamente o processo de quê? De colocar para fora, ou seja, de tirar de nosso processo mental de imaginação, colocar em um papel e de aí torná-lo realidade. Então de aí é que saem os grandes descobrimentos, de aí é onde que sai todo esse processo mental. Gente, muitas questões, eu, do ponto de vista científico, até do ponto de vista espiritual, eu acredito que todo ser humano ele é dotado de processos criativos, ele é capaz de criar e ele é capaz de evoluir, sempre e quando ele queira, né? Mas para isso ele tem que ser consciente, né? E tem que entender como que funciona seu cérebro, como que funciona ele perante ele mesmo e perante uma sociedade, né? Então, por isso, agora vocês entendem por que eu estava fazendo referência ao processo das eleições. E volto e repito, independente de quem ganhar ou quem perder, o que vai acontecer antes e depois das eleições, eu acredito que é uma coisa muito, muito clara, e é que nada muda se eu, como ser humano, eu não mudo a minha forma de pensar. E eu tenho esse poder de pensar quando eu entendo que aquilo que eu tenho aprendido
né, que eu tenho escutado sobre como que é o governo, como que têm sido os processos eleitorais, como que têm sido as questões, tudo bem, isso é uma coisa que eu já escutei. Agora, o que eu posso fazer do ponto de vista individual para mudar a perspectiva das eleições, entendeu? Ou mudar a perspectiva de aquilo que eu vejo como uma questão que é muito importante, obviamente, para mim, porque e para todos, né? Ou seja, o fato da gente, vamos dizer assim, eleger um candidato presidencial para que ele se torne o nosso líder, vamos dizer assim, o nosso representante perante uma comunidade, perante o mundo, né? Tudo bem, gente. Não é o mandatário que vai mudar a situação de um país. Na verdade, quem muda a situação de um país somos nós mesmos, né? A pessoa, ela lidera, entendeu? Seja bom ou seja ruim. Mas cabe a cada um de nós, como indivíduos, fazer a nossa parte, entendeu? Volto e repito, nada muda se a gente não muda. Então, que eu quero dizer? Quando a gente entende o nosso processo mental, quando a gente entende como é que nós pensamos e agimos, nós temos o poder também de ressignificar, ou seja, de criar novas conexões neuronais para nos tornarmos melhor. Entendeu? E isso, nesse sentido, é uma coisa que é fantástica, que o cérebro ele tem essa capacidade. Né? Então, vocês veem que eu estou tentando falar uma questão que é, do ponto de vista científico, muito pertinente ao desenvolvimento humano e à evolução do ser humano para melhor. Né? Só que para melhor, a gente não pode ficar esperando que o outro faça para eu mudar. Não, eu que tenho que mudar. Entendeu? Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Né? Veja bem, né? Autoconhecimento é uma questão que muitas vezes é vista, eu diria que como uma certa questão de insanidade. E é vista muitas vezes com muito temor. Por quê? Porque tudo aquilo que é desconhecido para a gente, é óbvio que gera angústia. É óbvio que nosso cérebro ele gera um monte de conotações. Lembrem que aquilo que a gente não conhece, né, o nosso cérebro ele fica procurando entender. Só que como eu não conheço, porque ainda não tenho aprendido, vai gerar desconforto. E o desconforto, ele gera toda uma série de sensações, inclusive orgânicas. Né? Eu tinha falado para a audiência em lives passadas, principalmente na questão da neurometria, como é que o organismo ele fica impactado quando a gente passa por processos de ansiedade ou por processos muito fortes em questão de estresse, né? Às vezes pânicos. Então o mesmo acontece na questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é aquela questão que nos leva a entender aquilo que não é óbvio. Né? E aquilo que não é óbvio é o que nós muitas vezes chamamos inconsciente. Aquilo que está inconsciente é aquilo que existe já no nosso cérebro como experiência de vida. Só que a gente não se lembra. Né? Ou às vezes até pode se lembrar, mas o que fica inconsciente muitas vezes não é a questão da experiência que a gente viveu. O que fica inconsciente muitas vezes é a emoção de aquela experiência que nos gerou um conforto, um prazer ou um desprazer. Entende? Então, isso é o que torna a situação do autoconhecimento como uma questão de medo. E aqui eu toco um pouco a questão filosófica, né?
o autoconhecimento é algo que vem desde, sabe, a antiguidade. Conócete a ti mesmo, né? Uma frase bem famosa de um dos maiores filósofos, que foi o Sócrates, entendeu? E precisamente o que ele queria dizer com conócete a ti mesmo é precisamente procura lá dentro, né, tudo aquilo que vai fazer parte do seu conhecimento. Para quê? Para você entender a sua essência, para você entender, e quando eu estou falando de essência, estou falando de essência como todo, né? Então, quando a gente começa a se autoconhecer, a se autoanalisar, uma questão que é importante do ponto de vista psicológico, do ponto de vista comportamental, é que muitas vezes temos experiências, ou passamos por experiências de vida, lembre que foram captadas pelo sistema sensorial e ficaram registradas aqui, né? Só que a gente não entende muitas vezes por que essa experiência nos conduz a certo tipo de comportamentos. Então, quando a gente passa, e olha, quando eu estou falando de processos de autoconhecimento, eu não estou falando única e exclusivamente de um processo de psicanálise. Autoconhecimento, a gente se conhece de muitas formas. O processo de auto se conhecer não é somente emocional, é também conhecer o seu próprio corpo, como que o corpo reage, né? Perante um movimento, perante uma situação, como que os nossos órgãos reagem quando eu estou tendo uma sensação, por exemplo, de azia. O que eu estou passando nessa azia, o que estou sentindo. Então é um conjunto de muitas coisas. Então entender uma determinada experiência, ela nos leva precisamente a nos tornar mais conscientes dessa experiência. E às vezes, muitas vezes foi redundante, né? Mas o que eu quero dizer é que quando a gente entende a origem, a causa de como essa experiência se originou, como é que ela veio a parar em nosso cérebro, e parece uma coisa difícil, mas é uma questão de sentar e analisar e tentar lembrar o que aconteceu, né? E ao mesmo tempo é tentar trazer a emoção, né? Então esse processo de autoconhecimento vai nos ajudar a quê? A relembrar memórias que estão já intrínsecas em nosso sistema cognitivo, né? Em diversas regiões do córtex cerebral, e vai nos ajudar a conscientizar aquela emoção que ficou reprimida perante essa experiência que a gente não entende muitas vezes o que aconteceu, entendeu? Uma outra questão também importante é que quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender e classificar quais que são as emoções que estão envolvidas nessas experiências de vida, né? Então se torna muito mais fácil a gente passar de um processo emocional para um processo racional. E com isso, cuidado, porque eu não quero dizer aqui que a gente tenha que tirar o emocional para virar 100% racional. Não. O que eu quero dizer é que quando a gente se torna consciente das nossas emoções, né, que são aquelas cargas energéticas que vêm condensadas com uma certa experiência, seja visual, seja palpável, seja uma coisa que a gente viu de criança, ou uma coisa que a gente sentiu na pele, um acidente, alguma coisa que trouxe essa emoção, que a gente consegue captar e definir muito claramente essa experiência, que tipo de emoção trouxe, para quê? Para que quando a gente passe por uma situação parecida, a gente tem como ressignificar. Por quê? Porque como está consciente a emoção, eu já não preciso sentir medo por uma X ou Y experiência, entendeu? Então, isso que é muito importante. Agora, o processo de autoconhecimento, gente, é muito importante por uma questão. As nossas emoções e sentimentos, eu já
faz algum tempinho atrás aprendi uma coisa que me pareceu muito importante, muito relevante. As emoções, elas têm poder, né? Então, quando a gente entende o poder que a gente tem por trás das nossas próprias emoções, a gente também tem o poder de ressignificar, né, os comportamentos atuais. Porque o que acontece, gente? Nós, como seres humanos, e nosso cérebro, lembre que ele não tem como órgão, ele não tem como julgar, ele não tem como definir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Porém, o nosso processo racional é ele quem diz e julga, é ele quem diz o que está certo, o que está errado, entendeu? Então, se a gente entende esse processo e começa a analisá-lo, nós também começamos a entender que para certos momentos nós não precisamos passar por certas emoções. Ou aprendemos inclusive a colocar as emoções em seu devido lugar, né? Ou seja, a gente entende que em um processo de, vamos dizer assim, inteligência emocional, para a gente poder evoluir, para o ser humano poder criar e tornar-se consciente do ambiente, do entorno em que ele vive. E aqui voltamos mais uma vez à questão da responsabilidade perante o processo das eleições que a gente está vivendo, né? É a gente se tornar consciente de o que nós sentimos, né, perante o processo atual, né? A grande maioria das pessoas tem a concepção genérica de que o país está invadido de corruptos, o país está, ninguém presta, né? Ok, tudo bem, mas existe um processo dentro da realidade, né? E aqui a realidade objetiva é que nós precisamos viver em uma comunidade, em uma civilização organizada, né? E para isso existem os líderes, sejam eles bons ou sejam ruins, né? Cabe a nós ser e nos tornarmos conscientes da melhor forma possível. E veja bem, não do que o cara pode fazer por nós, né? Ele simplesmente vai representar o país, ele vai fazer um papel bom, ele vai fazer um papel ruim, ninguém sabe, né? Mas aí é que está, o que eu como cidadão, eu vou fazer, né? O que eu vou fazer, né? Como uma pessoa consciente, né? Para gerenciar a minha emoção, né? E pensar racionalmente como que eu posso contribuir. E aqui, dentro desse processo, lembrem que existe uma questão bem importante, não? O cérebro, ele tem a nossa parte racional, né? Que está muito voltada ao córtex pré-frontal. Agora, em termos de atividades subcorticais, a gente já entende que o hemisfério esquerdo, ele é muito mais racional, muito mais de entendimento abstrato, enfim, aquelas questões voltadas para as ciências exatas. E o nosso lado, o hemisfério direito, ele está muito mais voltado para aquilo que não é verbal, aquilo que é artístico, inclusive o que a gente coloca, vamos dizer assim, com o coração, se for o caso. Então, essas questões são as que vão nos dizer exatamente como nós devemos agir. E isso eu acho que é muito importante a gente entrar nesse contexto, porque vai depender de cada um de nós, sabe? Primeiro fazer um voto que vá de acordo com as nossas condições, mas a gente sempre tem que ficar pensando em que não é o que o cara pode fazer por nós, é o que nós podemos fazer para nós sermos umas pessoas melhores, para ser umas pessoas mais felizes e pessoas mais realizadas, entendeu? Porque a verdade seja dita, não é o presidente, não é o ministro, não é o polícia, não é o outro quem vai nos fazer feliz, né? Não é outro quem vai nos
mudar o cérebro, né? Ou vai tirar memórias do cérebro para dizer, você tem que mudar. Não. Isso cabe a nós e o poder é nosso. Entendeu? Então isso é muito importante. Uma questão que eu tenho me deparado e eu fiz questão de colocar aqui nesse nosso tema de hoje, é a questão da frustração, gente. Nós estamos vivendo, e isso se faz muito importante precisamente para tanto o período, a fase que estamos passando, mas não somente isso, gente. Nós estamos e precisamos muito trabalhar para gerações melhores, né? A gente está vivendo, eu me guiei por uma frase de um ator muito conhecido, né, em Hollywood, que é o Keanu Reeves. E ele diz uma coisa muito interessante, que é muito verdadeira. Ele diz, olha, hoje em dia nós vivemos em uma geração onde as pessoas elas são emocionalmente fracas, né? Então tudo tem que ser abafado porque é ofensivo, inclusive a verdade, né? E gente, é uma questão que é muito verdadeira e ao mesmo tempo é muito preocupante. E o que acontece? Porque nós vivemos nessa geração de emoção fraca, ou seja, onde as pessoas, o ser humano como tal está tão fragilizado. Eu acredito que é por conta de uma, de certa forma, uma falta de conscientização no que o processo da frustração tem a ver. A frustração, né? Em todo o processo, e eu faço questão de explicar a questão da frustração, porque em todo o processo evolutivo, a gente vai ter que passar por mudanças que às vezes não são as mudanças mais cômodas e confortáveis possíveis, entendeu? Então a gente vai ter que sacrificar algumas coisas, muitas vezes a gente tem que deixar coisas de lado ou renunciar a outras, e isso de certa forma traz uma certa frustração, né? Só que o que acontece? Nós estamos acostumados a entender como seres humanos que a frustração é negativa, que a frustração ela é sofrimento, né? E veja bem, nós estamos falando de como o cérebro ele tem dentro do nosso processo mental aqui. Eu não sei se vocês veem, eu sou muito lúdico, eu gosto de mostrar com minhas mãos, entendeu? Até para exagerar e que se entenda um pouco o meu sotaque, mas aquilo que está aqui na nossa massa branca e cinzenta, que é um mundo de memórias que estão registradas neurofisiologicamente no córtex cerebral, nos trazem uma quantidade de memórias e de experiências que de uma forma ou outra podem ter sido doloridas, sim. Mas a gente não precisa ficar na questão dolorida o tempo todo. A gente, olha, eu passei por um processo psicanalítico e um processo de autoconhecimento, e eu posso dizer que até hoje continuo me autoconhecendo, continuo questionando muitas coisas, continuo errando em muitas coisas, porém também continuo aprendendo. Então, o que acontece? A gente precisa entender a questão da frustração não como uma questão negativa, e sim como uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para a gente ter mais fortaleza, ou mais força, para lidar com as dificuldades da vida. Gente, a gente sabe que a vida, né, para todos nós, cada um estamos passando as nossas próprias tribulações, inclusive tribulações individuais. Mas uma coisa que tem que ficar clara é que assim, o mundo não é um mar de rosas, a vida não é um mar de rosas para ninguém, nem para quem tem, nem para quem não tem, nem para a criança, nem para o adolescente, nem para o adulto. Todos somos como seres humanos partícipes de uma vida que é precisamente para ser descoberta de uma forma individual e que se torne coletiva de uma forma e de uma maneira melhor. Então, o processo de frustração, ele, se a gente fala em termos
de desempenho e de atividade cerebral, a frustração, o que ela faz? Ela gera toda uma série de emoções, gera toda uma série de conexões sinápticas que nos vão colocar em contato com essas emoções, né? Agora, o nosso cérebro, ele também tem a capacidade de definir e de decidir o que a gente vai fazer com uma determinada emoção por conta de uma frustração. Entende? Então, ou a gente reage com raiva, com ódio, ou a gente respira, a gente pensa melhor, ou a gente deixa passar essa raiva sem se agredir e sem agredir as outras pessoas, né? E a gente tenta aprender alguma coisa disso que foi frustrado. Entendeu? Então, isso é muito importante a gente entender, que a frustração, ela nos ajuda a nos tornarmos mais fortes, tanto emocionalmente como racionalmente, em momentos de crise, em momentos de ansiedade. Por exemplo, a pessoa está no mundo corporativo trabalhando. Não conheço a primeira empresa que seja zen, né, onde não existam problemas e não existam crises, né? Não conheço o primeiro lar onde não existam crises. Sabe, todos nós passamos por crises familiares existenciais, né? A questão é como passar por essa dificuldade. Uma outra questão que é muito importante, gente, é a frustração. Ela nos ajuda a nos tornar conscientes das nossas limitações, tá? O nosso cérebro, ele... Boa noite, esotéricos, tudo bem? Não sei se o nome, mas seja bem-vindo, tá? Uma questão que é bem importante, gente, a questão da limitação, todos nós temos certas limitações, todos nós somos bons para alguma coisa e não tão bons para outras. E uma questão que se faz muito marcante também é a questão de os nossos sentidos de alerta, tá? Se a gente não tivesse limitações, a gente, se mataria. A gente cometeria um monte de coisas que depois a gente passa a se arrepender. Então, por isso que a frustração, ela é muito crítica. E, volto e repito, a frustração, ela tem que se dar desde a temprana idade, né? Temprana idade, eu não quero dizer que a gente tenha que frustrar os nossos filhos aos 2 anos de idade. Mas quando eles passam pela idade ou pela fase da adolescência, eles já começam a ver o mundo de uma outra forma. E muitas vezes um mundo que para eles ainda não está consciente dos riscos, dos perigos que traz. Porque a vida é isso, né? A vida é, de certa forma, também riscos. Então, por isso que a gente precisa sempre ter um senso de limitação, de aquilo até onde eu posso chegar, sim, de acordo às minhas capacidades. E as minhas capacidades, elas dependem de quê? Das minhas experiências de vida. Se eu não tenho uma determinada experiência de vida que o outro tem, né, seria ilógico eu tentar copiar o mesmo que o cara está fazendo e, como consequência, ter um acidente. Então, tipo assim, se o cara ele tem experiência, por exemplo, ele sabe saltar de paraquedas e eu não sei, né, eu não posso pretender não ter uma limitação e tentar copiar o cara a saltar de paraquedas, porque ele já tem uma experiência, ele tem prática, tem treinamento, e eu não. Entendeu? Então, por mais que eu goste de saltar de paraquedas, se eu não tiver um curso, se eu não tiver uma capacitação, não vou poder saltar simplesmente porque sim. Então eu vou ter que passar por esse processo de frustração, por mais que seja uma questão que é um desejo. Entendeu? Então, mais ou menos para que a gente entenda que precisamos nos conscientizar de que a frustração, ela às vezes é uma coisa que nos ajuda a prever riscos. Entendeu? Uma outra coisa, a questão da autoestima. Quando a gente passa por frustração, a gente precisa ressignificar.
E quando a gente ressignifica, a gente tem escolhas. Ou a gente fica no lado da vitimização, ou a gente vai para frente. E quando a gente vai para frente, a gente encontra novas formas de pensar. Então, isso é muito importante. E a frustração, ela nos ajuda a fortalecer a nossa inteligência emocional, né? Uma questão que eu coloco aqui é o seguinte: nesse processo de frustração, a gente se torna único. Porque quando passamos por frustração, talvez, veja isso do ponto de vista inclusive espiritual, às vezes, né? Uma frustração, às vezes, ela nos ajuda a encontrar o nosso próprio caminho, não o caminho do outro. Então, termina sendo, às vezes, até um presente da vida, nos frustrar de certas experiências ou de certas coisas. Porque muitas coisas que às vezes não podem inclusive ser explicadas, às vezes acontecem e veja bem, dentro do contexto psicanalítico, hoje em dia sempre é esclarecido e sempre se fala, nada, absolutamente nada acontece por acaso, né? Então, a questão da frustração, ela faz com que a gente, do ponto de vista cerebral, também crie novas formas de pensar, e novas formas de pensar geram quê? Geram novas conexões neurais. Então o nosso cérebro, ele passa por esse tipo de situações, né? de oportunidades. Então vejam o comportamento, vejam como o cérebro, ele é capaz de se readaptar, né? E aprender novas formas de adaptar-se a certos comportamentos quando a gente conscientiza uma forma de pensar antiga e torna ela em uma outra forma de pensar. Muitas vezes até melhor, tá? Então, assim, eu acredito que nós temos muitas oportunidades, gente, mas ao mesmo tempo precisamos querer mudar as nossas formas aqui de absorver as imagens, absorver as percepções, as experiências de vida e torná-las mais significativas, tá? Então, fica aquela reflexão, né, de para que e como é que nós estamos usando o nosso cérebro, né? Estamos usando ele em favor nosso ou estamos usando ele para nos prejudicar, né? Eu deixei uma frase que inclusive foi postada hoje no meu canal de Instagram. Eu gostaria de reenfatizá-la, de realçá-la, porque me parece muito importante. Tem um cara que eu admiro muito que se chama Tony Robbins. Tony Robbins é um dos maiores palestrantes e reprogramadores de programação neurolinguística que já existiu na história. E ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz: olha, assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece conscientemente e deliberadamente a remodelar a sua experiência diária de vida. Tá? Eu vou repetir a frase novamente, porque acredito que isso é muito marcante para todos nós. Assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece consciente e deliberadamente a remodelar a sua experiência diária de vida, né? E isso conta, mais uma vez, para de aqui para frente o que nós estamos por viver, como indivíduos, como comunidades coletivas, né? E como membros de uma sociedade. Porque cabe a nós ressignificar a nossa experiência de vida, né? Eu espero que todo esse papo que eu passei para vocês, de alguma forma, tenha despertado certa curiosidade, porque me parece muito importante que a gente, às vezes, reflita um pouco sobre essas questões e penso que a gente quer, não? A gente tem que se tornar consciente também de que
Como seres humanos, nós merecemos o melhor. Mas temos que correr atrás de aquilo que queremos. Tá? Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês gostem desse material. Novamente, este vídeo ele vai ficar no meu canal de YouTube, então eu vou postar mais para frente, eu vou deixar o link para que vocês possam assisti-lo novamente e obviamente que quem não assistiu ele possa assisti-lo, tá? E gente, não se esqueçam de visitar minha página de internet www.brainspeech.com. Qualquer dúvida, qualquer consulta que vocês tenham, gente, estou à disposição e até uma próxima oportunidade. Tudo bom para vocês, Deus abençoe e boa sorte.